Boa noite. No programa desta quarta-feira, a nossa entrevista é com a doutora Cecília Maia, reitora da UERN. Vem falar sobre a programação da Assembleia Universitária e o aniversário de 57 anos da instituição. E ainda, governo do estado se instala em Mossoró a partir desta quinta-feira. O cenário político está no ar. Boa noite para você, minha amiga telespectadora. Boa noite para você, meu amigo telespectador. Estamos começando mais uma edição do Cenário Político TCM, ao vivo para todo o Rio Grande do Norte. Muito obrigado pela audiência, você que nos acompanha a partir aqui de Mossoró, onde fica a sede do Sistema Oeste de Comunicação. TCM é do RN e onde quer que você esteja assistindo aqui a gente, agradecemos demais esta audiência. Você no Oeste, Alto Oeste, Natal, região metropolitana, Vale do Açu. Você também em outros estados, pelo tcmplay.tv.br. Hoje a gente fala sobre o UERN, uma programação especial que começa aqui em Mossoró. A professora Cecília está aqui, vai detalhar, vai trazer todas as informações. E você, claro, se tiver alguma dúvida, algum questionamento com relação à Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, você já fica à vontade para enviar aqui a sua interação através do nosso Instagram, @Cenário Político TCM, e também o WhatsApp 988028941. Uma agenda bastante concorrida, da reitora nesses próximos dias, e ela vai detalhar daqui a pouquinho. Mas por falar em agenda, eu recebi aqui a agenda do governo do Rio Grande do Norte, isso mesmo, porque em virtude justamente do dia 30 de setembro, que é uma das datas mais importantes aqui de Mossoró, vai haver a instalação do governo do estado aqui na capital do semiárido. E essa instalação vai acontecer amanhã, quinta-feira, a partir das 10 horas da manhã, onde vai ter um acolhimento, balanço dos 4 anos de gestão 2021-2025. Nós teremos também aqui a assinatura, esse balanço de gestão, acredito que é da reitora, exatamente. Assinatura de projeto, lançamento de edital de credenciamentos, enfim, tem uma programação super detalhada aqui. 11h30 da manhã tem assinatura de ordem de serviço para a construção do IERN, aqui em Mossoró, unidade de Mossoró. Essa assinatura vai acontecer amanhã, tá bom? Amanhã, às 3h15 da tarde, a governadora vai seguir para Areia Branca, onde vai acontecer a inauguração do IERN de lá. E às 18 horas, reunião entre a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e o setor produtivo. Na sexta-feira tem a agenda visita ao Centro de Educação Integrada Eliseu Viana. Começa a partir das 9h30 da manhã, uma agenda que vai até às 4 horas da tarde, que inclui também uma sessão solene pelos 57 anos da UERN, a partir das 2 da tarde. Uma proposta da deputada Isolda, que vai acontecer lá na Câmara Municipal. Vai ter também uma visita lá ao Hospital Tarcísio Maia às 4 horas. No sábado tem a agenda, visita à construção de adutora, visita à obra do 12º Batalhão, isso no sábado a partir das 8h30 da manhã. Às 9 horas da noite de sábado tem o espetáculo Alto da Liberdade, então a presença da governadora lá. No domingo tem a solenidade de posse dos dirigentes da UERN e comemoração dos 57 anos da universidade, lá no Teatro Municipal de Juiz Rosado, 9 horas da manhã. É ponto de pauta aqui também do nosso encontro com a reitora aqui no programa. E de meio-dia o encerramento, instalação do governo do estado em Mossoró. Bem, o governo se instala a partir da UERN. É tradicional isso acontecer e quem vai falar também sobre isto aqui conosco é a reitora Cecília Maia. Reitora, boa noite, seja bem-vinda aqui ao Cenário Político. É uma programação aí sempre muito preenchida dentro destes próximos dias, não é isso? Boa noite. Boa noite, Ivanúvio. Boa noite a todos aqueles que estão nos assistindo. É sempre uma alegria estar aqui ao seu lado e trazendo esse momento, todas as celebrações relacionadas aos 57 anos da nossa instituição. É um prazer e uma alegria estar aqui com você. A programação começa com a instalação do governo, amanhã na reitoria. E como é que vai se seguir nestes próximos dias com também essa agenda do governo do estado? Bom, na verdade, a programação de aniversário da nossa universidade é o mês de setembro todo,
todo. E amanhã, né, nós teremos a instalação do governo. Eu digo muito que no chão fértil da nossa universidade, as pessoas que estão em casa precisam entender o que é que isso significa, momento no qual o governo do estado ele transfere os trabalhos da capital para o interior. E para a gente é um orgulho muito grande, porque, como você falou, já é tradição trazer o governo do estado para dentro do espaço da nossa universidade, e é onde a população vai ter contato direto com os secretários, né, contato direto com a governadora e, claro, dentro das comemorações da nossa universidade. Seguimos a agenda com uma sessão solene, no caso, amanhã à tarde, né, nós teremos uma sessão solene, que é a proposição da deputada Isolda, e é um momento também de reconhecimento a muitas pessoas valorosas da nossa universidade. Antes disso, a gente também tem uma sessão solene da Câmara Municipal, proposição do vereador Petras, né, que eu quero muito aqui também agradecer, tanto ao vereador Petras pela sessão da Câmara, como também a deputada Isolda, porque é o momento onde se faz reconhecimento às pessoas da nossa universidade. Então, tem muitas entregas de títulos nesse momento e para a gente é sempre também motivo de alegria e celebração. Teremos nessa agenda extensa que você colocou aí da instalação do governo, seguimos em paralelo também, né? No sábado nós teremos a Corrida do Servidor, que é algo também que a gente tem incentivado muito a nossa universidade, no que diz respeito também à qualidade de vida de cada um e de cada um. E é o 3º ano já da Corrida do Servidor, né? Que todo mundo já fica na expectativa e que está dentro da programação. E o domingo, né? Chegamos aí no ponto alto das nossas comemorações, que é a nossa Assembleia Universitária, que eu acredito que a gente vai ter oportunidade de falar detalhadamente o que vai ser, tanto na entrega de títulos, como também na posse, né, desse 2º mandato de Cecília Chico, que eu já quero deixar aqui o abraço ao professor Chico, que também está nos acompanhando, né, e que sempre acompanha também o cenário político. Um abraço para o professor Chico, o vice-reitor. E vamos já falar sobre esta programação do domingo, porque vai começar cedo, né? 9 horas da manhã, no Teatro Municipal de Rio Rosado. É a Assembleia Universitária e é também um momento ali de recondução da professora Cecília, do professor Chico, para mais 4 anos, porque a professora Cecília foi reeleita reitora. Sim. Então, é um momento ali de dupla felicidade, né? Em comemoração à universidade, mais esse período administrativo que se segue, não é isso, professora? É sim. A Assembleia Universitária já é um evento esperado por toda a nossa comunidade, né? Onde a gente comemora a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte e sempre, né, trazendo também pessoas que contribuíram por meio da entrega de títulos, de honrarias. E nós teremos a alegria de entregar o título de doutor honoris causa a Maurizélia de Brito. Maurizélia, que é uma grande mulher, defensora do planeta. E eu gosto de dizer, Vonúvio, que ela defendeu desde 36 anos atrás, né? Ela é conhecida como Zelinha, xerife do Atol das Rocas. 36 anos atrás, a pessoa falar de conservação e de preservação do ambiente, do planeta, era coisa do outro mundo, né? Então, ela foi desbravando esse caminho e tem aí toda essa entrega dela enquanto pessoa e enquanto defensora do ambiente, e é muito um momento de reconhecimento realmente a essa grande pessoa e que ela está muito maravilhada com essa possibilidade de receber essa honraria. Encontrei com ela recentemente e ela dizendo isso. Que alegria receber o título de doutor honoris causa da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Temos também o professor honoris causa, que é para o professor Geraldo Maia, muito conhecido da gente. Acho que foi uma escolha e um reconhecimento da nossa comunidade muito assertiva, porque é uma pessoa que traz as nossas memórias, que faz esse resgate e que tem muita pertença em relação à história de Mossoró. E eu acho que é uma valorização também a essas pessoas que se dedicam, né? E às vezes até é um trabalho muito invisibilizado, então é um momento de reconhecimento. Teremos a entrega também, professora emérita, para a professora Glaudionora. Glaudionora, muito conhecida também da nossa comunidade universitária, que ocupou cargos na instituição quando estava ainda trabalhando na universidade, agora ela está aposentada, e também ocupou cargos diversos em outras entidades, né? Então, é um reconhecimento também. E temos a entrega do mérito administrativo, a Marileide
ela que é uma servidora da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, muito conhecida da nossa comunidade, que também vai ser mais uma felicidade poder fazer essa entrega. E lembrando que ainda no que diz respeito à entrega de títulos e honrarias, nós temos a medalha da abolição. Uma medalha que já tem muito tempo, foi desde a fundação da nossa universidade e que é junto com a Prefeitura Municipal de Mossoró, e vamos entregar a 3 grandes pessoas. Primeiro, Zefa da Acreve, que também faz um trabalho há muito tempo na cidade de Mossoró e principalmente nessa pegada de conservação, de preservação, no que diz respeito na reciclagem do lixo, a sustentabilidade. E é um trabalho que ela faz ali muito bonito, que precisa ser visibilizado, precisa a comunidade, a sociedade saber a importância de Zefa, né? E como ela já transmitiu isso para tantas outras pessoas, ela vai receber essa honraria. Teremos o professor Ramiro Camacho, que também é um professor da nossa universidade que tem uma pertença enorme relacionado a essa pauta, e professor Maurício Oliveira, muito conhecido, né, em memória, mas Marieta vai estar lá também enquanto família para receber essa honraria. Ele que também foi muito responsável por muitas coisas que a gente fala hoje na cidade de Mossoró e região relacionado a isso. E num ano importante, onde o Brasil está trazendo todos os holofotes do mundo relacionado a essa pauta, devido à COP30. Então, para a gente, de fato, foi muito bem pensado nesses nomes e a nossa comunidade chancelou por meio do nosso Conselho Universitário. Isso é o momento de entrega de honrarias. E teremos um momento de posse, onde teremos a oportunidade de fazer o balanço de gestão também dos 4 anos e colocar os nossos compromissos para os próximos 4. Bem, antes de a gente voltar aqui o nosso bate-papo com a reitora Cecília, vamos falar sobre Câmara de Mossoró. Estava tudo certo, né, para a nova liderança na oposição. Estava, até doutor Cubano dizer que ficaria líder. Vamos acompanhar a reportagem. A sessão ordinária desta quarta-feira foi rápida. Por volta das 11 da manhã já estava encerrada. Mas calma, os trabalhos não acabam depois de finalizados no plenário. E foi justamente depois da sessão dessa terça-feira que houve uma articulação para mudar a liderança da oposição. É que um projeto da prefeitura tinha acordo de bancada, ou seja, da oposição e do governo. Mas o então líder oposicionista confirmou que não conversou com os demais integrantes. Exatamente. Chegou um projeto de urgência onde o líder da situação falou comigo que era um projeto que deveria ser votado ontem mesmo. Eu estive de acordo, eu vi o resumo daquele projeto, eu decidi que fosse votado. Mas no final a bancada falou que era para ter conversado antes e por isso teve algumas discrepâncias entre a bancada da oposição. No dia anterior, havia a decisão de 5 dos 6 vereadores sobre Cabo Davidson assumir a oposição, mas Cubano disse que não queria deixar a liderança. Nesta quarta, ele conversou com vereadores governistas. Até o momento não tem nada oficializado. Até que ontem estávamos só 5 da oposição, somos 6, que Massinho não estava, e acredito que hoje ainda deve ter uma reunião junto com Massinho e seja decidido, já seja pela maioria ou já seja por um acordo. Caso se houver essa definição, o senhor abre mão da liderança, mas continua na oposição. Como é que fica então a posição? Eu não abro mão da liderança, eu quero continuar na liderança porque eu quero continuar fazendo o trabalho, fazendo um equilíbrio entre situação e oposição, que é o que o doutor quer. E se a maioria decidir pela saída do senhor? Se a maioria já decide, não resta mais nada que eu tenho que sair da liderança. Cabo Davidson, depois da sessão desta quarta, afirmou que só assumiria se houvesse consenso e que gosta de doutor Cubano. Eu não vou entrar numa situação em que eu não tenho o apoio dos meus irmãos, dos meus colegas vereadores. Precisa sim de mais diálogo, para depois do diálogo, do processo de diálogo entre a oposição, né? A bancada de oposição, que para mim isso é apenas regimental, Vanúvio. O senhor está satisfeito com a liderança do doutor Cubano na oposição? Como pessoa, excelente pessoa, como vereador, melhor ainda. Mas não é o meu sentimento só que vai definir essa situação. Existem outros vereadores. Davidson não concordou com o posicionamento tomado na sessão anterior. Não concordei. E eu disse ao doutor Cubano
chegou de 11 horas, eu nunca concordei com esses projetos de lei. Vamos ser mais leais, vamos ter boa fé, é um princípio do direito civil, vamos ter boa fé. Quando chega um projeto de lei, 11 horas para um parlamentar ter que estudar e ter que votar, eu me abstive dessa votação. Como é que eu vou votar um projeto de lei que chega às 11 horas? Doutor Cubano fez um acordo entre líderes e não consultou Marley, Plúvio nem Jailson, nem Mazinho. Eles me procuraram, não pode isso acontecer. Não, mas vamos conversar. E a gente iniciou uma conversa, um processo de conversa, de diálogo, para saber o que aconteceu. Eu me abstive da votação porque eu acho isso uma má fé, isso é um estelionato. Chegar um projeto aqui de 11 horas para um parlamentar votar. O vereador Jailson recebeu o convite para ser o vice-líder e concordou. Recebi o convite para compor a chapa com o vereador Cabo Davis e aí fiquei muito feliz por ter meu nome lembrado dentro da chapa de uma liderança que é tão importante, a liderança da oposição. Marley Cunha, depois de ouvir as declarações dadas ao nosso jornalismo, foi firme. A oposição tem um novo líder. Há consenso com todas as pessoas que fizeram parte da reunião ontem. Inclusive, o doutor Cubano estava presente na reunião. Só quem não estava era Mazinho, mas foi convidado a participar, mas disse que não podia. Os outros membros estavam presentes. Nós consensualizamos que Cabo Davidson seria o líder da oposição e nós vamos formalizar isso. Temos a maioria dos votos agora da bancada da oposição e vamos formalizar. Tem muita gente de fora querendo interferir e dizer como é que a oposição vai tomar suas decisões. Nós não vamos permitir isso. Assim que acabou aí, né, o momento de entrevistas, Marley disse, vamos protocolar agora. E o ofício foi encaminhado para a mesa diretora. Portanto, já a partir do meio-dia de hoje, né, porque esse movimento todo foi até ali por volta das 11 horas, 11h30 da manhã. Então, já está oficializado Cabo Davidson na liderança da oposição aqui de Mossoró, tendo como o vice-líder o Jailson Nogueira, né, e compondo esta bancada, que é pequena, Marley Cunha, Plúvio Oliveira e Mazinho do Saci. Esqueci algum nome? Acho que não. Bem, são esses os nomes que estão aí nessa composição, beleza? Houve um convite, né, para que essa bancada se reunisse amanhã, quinta-feira. Não sei se essa reunião vai acontecer, se vai acontecer um pronunciamento, uma novidade, enfim. Bem, os bastidores estão falando muito, né, sobre aí essa questão da oposição. Eu perguntei ao doutor Cubano, fica na oposição? Ele disse, fico na oposição. Mas a depender dos ventos, a depender das conversas, não sei. Bem, vamos aguardar, né? Amanhã, certamente, a gente vai ter novidades. Vamos voltar aqui à nossa conversa. Tem mais uma coisa. Eu também gravei com os vereadores sobre um projeto que teve lá uma polêmica. Amanhã eu trago mais informações aqui, tá bom? Bem, vamos voltar aqui com a professora Cecília Maia, reitora da UERN. Professora, no domingo, né, durante a Assembleia Universitária, a senhora vai ser reconduzida ao posto de reitora. E vai ser a primeira vez que vai acontecer uma recondução na gestão da universidade sem a escolha do governo sobre a lista tríplice. Como é para a senhora, né, estar, no caso, inaugurando, né, este novo formato de escolha da universidade? Bom, primeiro é mais uma ação concreta que nós conseguimos, né, junto com o governo do estado, realizar. E isso demonstra que há um fortalecimento da democracia da nossa instituição. Então, a governadora que não precisa mais escolher em uma lista, e sim, a vontade da comunidade, ela prevalece e a governadora nomeia e imposta aquilo que a comunidade de fato escolheu. Então, para a gente, realmente é momento de celebrar, porque fortalece a democracia da nossa instituição, né? Então, de fato, um gesto concreto que fizemos aí conjuntamente,
E aqui sempre, Vonúvio, é importante também registrar, né, todos os atos concretos da governadora relacionados à nossa universidade. E aí são muitos feitos, né, principalmente quando ela, ainda candidata a governo, ela assumiu o compromisso com a nossa universidade, com a autonomia financeira, com o plano de cargos, carreiras e remuneração, com a questão da democracia da nossa instituição e tantas outras coisas que foram derivadas a partir da autonomia que a gente conseguiu realizar nesses últimos 4 anos. Então, fica, sim, o reconhecimento de toda a comunidade universitária, a governadora Fátima, professora Fátima, chanceler dessa universidade, doutora honoris causa também da UERN, relacionado a esse equipamento, que ela sabe o quão imprescindível é esse equipamento para o desenvolvimento do nosso Estado. Professora, a senhora, digamos que teve sorte, né? Porque havia uma articulação já para todas essas pautas anterior ao momento que a senhora assumiu a universidade. Coincidiu junto com também os compromissos da governadora Fátima Bezerra e a senhora foi quem justamente participou de tudo isso. Foi um momento ali do primeiro mandato e coloca novamente uma grande responsabilidade para a senhora para os próximos 4 anos. Como é que a senhora tem visto o que passou de olho no futuro, que a senhora certamente pretende melhorar lá para a universidade? Sem dúvida, houve todo um trabalho que não é um trabalho do tempo presente, do tempo de hoje, nem dos últimos 4 anos. É o trabalho de toda uma história de 57 anos. Quando a gente olha para a história da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, Vonúvio, que a gente olha que essa universidade ela foi fundada em 1968, o que estava acontecendo em 1968? Estávamos meados a uma ditadura e um grupo de pessoas ousadas, que eu falo assim, tiveram a coragem de enfrentar e lutar por um equipamento no interior do Estado, democratizando o ensino para além de uma capital. Então, eu acho que a história da universidade, a nossa essência, sempre foi essa construção, dia após dia, sabendo da sua missão, que era formar filhos e filhas da classe trabalhadora. Eu acho que desde o princípio que foi nesse sentido, porque qual o filho ou filha da classe trabalhadora conseguia ir à capital fazer um curso? Então, eu não tenho dúvidas que em todos os contextos houveram desafios, houveram muitas lutas e aqui fica sempre a nossa gratidão de construção coletiva com os sindicatos, com o Sintauern, com a Duern, com o Diretório Central dos Estudantes, que sempre tiveram uma voz muito aguerrida, porque sabe que aquele instrumento lhe toca da melhor forma, lhe toca com a educação onde ninguém vai tirar a educação de você, né? E sem contar um outro aceno importantíssimo que eu já falei do governo, da governadora Fátima, também da Assembleia Legislativa. Essas pautas que eu mencionei, que eu citei, tivemos aí o abraço desses deputados e deputadas. E quando eu falo abraço, é de entender a importância da nossa instituição para o desenvolvimento do Estado. E uma coisa muito importante que é necessário mencionar é a sociedade defendendo a gente dia após dia. Muita gente que está nos acompanhando aí sabe que o que eu estou falando é verdade. Tem uma pessoa que já teve um diploma na mão pela universidade e que não transformou somente a vida daquela pessoa. Aquela pessoa ela é transformada, mas transforma também o seu núcleo, né? Transforma a sua cidade. Quando você olha, Vonúvio, para os nossos números, nós temos mais de 15 mil alunos de graduação, nós temos mais de 1.200 servidores e colaboradores, nós temos mais de 60 cursos de graduação nas diversas áreas de conhecimento, 20 cursos de mestrado, 9 doutorados, né? Então, tudo isso são números importantes e dentro de quê? Do Rio Grande do Norte. Quando você olha para o Rio Grande do Norte, você está instalado enquanto UERN em 6 grandes regiões, muitas vezes fazendo limites, né? Fazendo limites com outros estados, com outros municípios de outros estados, que é muito importante, né? E eu não tenho dúvidas que nesses 57 anos, com a diplomação de mais de 60 mil profissionais, a gente modificou esse Estado de uma forma muito positiva no que diz respeito a desenvolvimento de pessoas, porque eu acredito que a gente só desenvolve um lugar quando se desenvolve pessoas. E não tenho dúvidas que, se você olhar para o Rio Grande do Norte como um todo, nos 167 municípios, a universidade chegou lá de alguma forma. E sem contar que a gente tem também os polos de ensino à distância, são 17. E aí, a foto mais bonita que eu acho é quando eu olho para o mapa do Rio Grande do Norte e eu vejo a nossa capilaridade. E aí, aquilo que a gente sempre fala, com muito amor e com muita pertença de quem é egresso, você também é egresso dessa instituição, sabe do que eu estou falando, né? Mas é saber que essa universidade, ela transforma vidas e cenários.
Bem, vamos trazer uma reportagem agora no início deste terceiro bloco e aí a gente volta aqui a nossa conversa com a reitora, tem muito assunto ainda, mas o governo do estado lançou a segunda etapa do programa de restauração de rodovias. Desta vez serão mais de 660 quilômetros distribuídos em 6 lotes. Acompanhe. O lançamento da segunda etapa do programa de restauração de rodovias estaduais aconteceu em Natal nesta terça-feira com a assinatura das ordens de serviço. Desta vez, serão recuperados 664,8 quilômetros em 38 trechos. O investimento é de mais de 621 milhões de reais. A federalização da 104 em andamento, os trechos críticos que estão sendo recuperados, somados ainda também aos investimentos que nós fizemos no primeiro mandato, através do governo cidadão, nós vamos chegar em 2026, entregando ao povo do Rio Grande do Norte o maior programa de restauração e recuperação da malha rodoviária do Rio Grande do Norte. Na primeira etapa, iniciada em 2019, o programa contemplou 1.400 quilômetros. Com a nova fase, serão mais de 2.000 quilômetros recuperados. O número vai representar mais da metade de toda a malha viária do Rio Grande do Norte. De acordo com o secretário de Infraestrutura, a escolha dos novos trechos considerou as rodovias com situações mais críticas. Procuramos, inclusive, priorizar essas rodovias de forma que a gente possa, na verdade, dotar o Rio Grande do Norte de toda a condição de trafegabilidade. Se a gente for olhar, nós já atendemos 800 quilômetros no primeiro programa, na primeira etapa do programa de recuperação de rodovias, agora mais 665. Ao todo, serão 6 lotes distribuídos em distritos rodoviários. No distrito de Mossoró, por exemplo, o programa prevê a recuperação da RN 117. Serão 38 quilômetros entre Governador de Sepe Rosado e Caraúbas e mais 25 quilômetros entre os municípios de Caraúbas e Olho d'Água do Borges. O programa também prevê a recuperação na RN 016 entre Açu e Carnaubais, com 34 quilômetros e mais 35 quilômetros na RN 404, entre Carnaubais e Porto do Mangue. O recapeamento também vai acontecer em trechos dos distritos de Santana do Matos, Caicó, João Câmara, Nova Cruz, Natal e Pau dos Ferros. Terão ao total de 38 trechos, né? Não vão começar todos ao mesmo tempo, mas terão em todas as regiões, terão sim estradas para serem contempladas e vão iniciar em todas em paralelo. Segundo o governo, os recursos para a execução das obras virão de dotações do Orçamento Geral da União, incluindo fontes de recursos não vinculados de impostos e da cota parte dos royalties de petróleo, conforme especificado nos contratos. Está aí, portanto, um anúncio muito importante, né, com relação a novas estradas, porque as estradas que hoje, em muitos lugares que a gente vai, não existe. Ali é só o nome mesmo, né? Porque a rodovia mesmo, ela não está lá, né? E eu fiquei mais feliz ainda porque houve já a recuperação na primeira etapa entre Mossoró e Governador de Sepe Rosado, está um tapete, né? E agora a governadora anunciou a recuperação entre Governador e Caraúbas e vai para além, vai lá para Olho d'Água do Borges. Então, certamente farei a minha viagem para Caraúbas, né, todo final de semana, numa pista de fato de excelência, né? Que maravilha. A gente espera que todo o estado possa passar por esta transformação de rodovias, porque fomenta a economia, avança no turismo e traz mais segurança viária, não é verdade? Bem, e a gente vai seguir acompanhando, viu? Um assunto que a gente vai sempre atualizar você aqui no cenário político, tá bom? Bem, vamos voltar aqui ao nosso bate-papo com a reitora Cecília Maia. Reitora, a senhora falava no bloco anterior sobre os avanços, né, dentro da universidade, sobre graduação. Mas a universidade não é só graduação ou pós-graduação. A universidade é um universo, né, como o próprio nome diz. E tem uma particularidade dentro disso tudo, que é o contato com a sociedade, né? Devolver aquele investimento que é feito através dos nossos impostos, dos contribuintes, isso devolve em serviços, enfim, em atendimentos, projetos de extensão, por exemplo. Como é que a universidade
tem atuado nessa prestação de serviço à sociedade para além deste quesito educação, de formação das pessoas, de criar referências, de entregar profissionais ao mercado de trabalho? A nossa missão primeira é na formação de graduação e pós-graduação, né? Nessa diplomação dessas pessoas. Mas, claro, mediante a formação dessas pessoas, a gente tem um tripé de ensino, pesquisa e extensão. E aí é onde a gente entra diretamente nessa articulação direta com a sociedade. Quando a gente fala em UERN, extrapolar os seus muros, é justamente vivenciar com a sociedade os desafios, né? Tentar identificar de que forma a nossa instituição ela pode colaborar, seja numa escola, seja numa entidade, enfim, em qualquer espaço que a gente possa levar essa formação dos nossos estudantes, porque a gente leva os estágios, a gente leva a curricularização da extensão, a gente leva as aulas de campo, que é muito importante para vivenciar realmente essa dinâmica da sociedade, né? E a gente conseguiu fazer isso de forma muito forte nesses últimos 4 anos, né? Quando a gente olha assim para os nossos serviços ofertados, eu vou dar só 2 exemplos, mas eu teria muitos exemplos para dar, né? Mas quando você olha, por exemplo, do serviço que é hoje disponibilizado à população em vulnerabilidade socioeconômica no que diz respeito ao apoio jurídico. Quando você olha para o núcleo de prática jurídica, que tem um atendimento direto à população, no que diz respeito a esse acompanhamento, a essa assessoria, no que diz respeito ali aos seus direitos e deveres enquanto cidadão, é muito importante, né? Quando você olha para os serviços ofertados da faculdade de enfermagem, por exemplo, por meio dos seus ambulatórios, a gente criou um serviço agora recente, que é o ambulatório de feridas, né? Onde você só tem esse serviço privado e a nossa universidade está colocando isso à disposição da população mais vulnerabilizada, né? Quando você olha para os ambulatórios da Faculdade de Ciências da Saúde, de Medicina, que muitas vezes, Vanúvio, a especialidade que se tem na municipalidade é lá num serviço de referência, né? Quando você olha para a nossa partilha junto com o Hospital da Mulher, a gestão acadêmica, quando você olha os nossos estudantes nas diversas empresas, nas diversas entidades, então, de fato, nós temos um serviço prestado à sociedade, ela percebe isso, né, de todas as formas, seja por ensino, por pesquisa, por extensão, por inovação. A gente recebe muitas vezes pessoas que estão precisando de uma orientação no que diz respeito a, por exemplo, uma abertura de uma empresa, quando você olha lá para a Faculdade de Ciências Econômicas. Enfim, são muitas ações importantes que a sociedade tem visto, né, in loco isso. E o mais importante de tudo isso é essa articulação. É a gente vivenciar com a sociedade, aprender com esses desafios e trazer para dentro de sala de aula. Que é aí onde tem o casamento perfeito entre a teoria e prática, que você sabe da importância disso, né? Dos nossos estudantes terem a oportunidade de vivenciar a prática de suas profissões. E tantas outras coisas, né? Tem um detalhe que eu acho muito importante também, que a gente sempre menciona. A nossa missão é formar cidadãos críticos, né? Nós formamos cientificamente, tecnicamente e não paramos só aí. A gente quer formar cidadãos. Como é que a gente forma? Também com a parte humana. E aí a gente faz por meio da arte, da cultura, da literatura, que a gente também, né, junto com o Banco do Nordeste, junto com o Governo do Estado, nós trouxemos o Banco do Nordeste Cultural, que foi um divisor de águas. Você sabe disso, que você aqui sempre está pautando essa questão da classe artística de Mossoró. E eu não tenho dúvida, dos últimos 3 anos, desde o primeiro momento que a gente conseguiu fazer esse firmamento de parceria, que isso tem dividido. Você chega na Avenida Rio Branco, como a gente estava domingo, a coisa mais linda, né? Você está ali no cafezal, você tem um chorinho ali, você tem música de qualidade, você tem esporte na avenida e tudo isso, claro, é numa soma de esforços, levando o que nós temos de melhor para a população. Esse é o nosso principal objetivo. Bem, eu estou aqui com a participação do Antônio Jales, ele parabeniza aqui a reitora, grande exemplo de preservação dos prédios históricos. E ele pergunta aqui sobre o Clube Acel. Vai ter quadra de esporte, escola de música? Eu joguei bola lá quando criança. Bem, o Antônio Jales pergunta sobre esta obra. Eu já passei ali no centro da cidade e ela
continua indo, né? A obra está seguindo ali do ACEL, né, reitora? Tá sim. A expectativa da gente é o mês de maio do próximo ano, né? Estamos todo dia marcando um xizinho no calendário, porque assim como o Antônio Jales está colocando uma memória afetiva em relação ao esporte, tantas pessoas nos param na rua para dizer alguma vivência. E é impressionante que a cada vez que eu sou parada é uma história bonita e diferente de pertença em relação ao ACEL. E o que a gente quer é revitalizar da melhor forma possível no que diz respeito à infraestrutura arquitetônica, né? Preservando todas as características mediante as normas de hoje, da data presente. E, claro, a gente quer trazer também um pouco do que a gente já faz, no que diz respeito à cultura, no que diz respeito à arte, à música, a ser uma vitrine dos nossos projetos de extensão, de ensino, de pesquisa. E, claro, essa é a primeira etapa, mas a gente tem muita coisa boa para fazer ali naquela localização tão privilegiada. Eu sempre digo que eu passava sempre lá e me angustiava muito. E eu tenho a alegria de dizer que a gente está terminando esse primeiro ciclo de gestão com o ACEL sendo revitalizado, e eu tenho fé em Deus que a gente vai conseguir entregar essa importante obra, né, para a cidade de Mossoró, que é tão esperada. Há uma expectativa imensa e nossa também. Reitora, a senhora fala sobre este plano, né, sobre este objetivo a ser alcançado. O que vem mais aí para os próximos 4 anos? O que a senhora tem pensado, junto com toda uma equipe, para poder avançar cada vez mais a UERN? Olha, vem o fortalecimento cada vez mais da assistência estudantil, né? Isso foi também na nossa primeira gestão e a gente vai continuar nessa perspectiva, principalmente porque nós compreendemos o perfil de quem chega à nossa universidade e que precisa de todos os apoios possíveis, né? E a gente olha assim para 4 anos, Vonúvio, e a gente colocou, né, todas as nossas forças na nossa razão de existir, que são os nossos estudantes. Quando você sai, que você gosta muito de números, quando você sai de um orçamento de 400 mil lá em 2021 para chegar a um orçamento de 15 milhões, isso quer dizer que a gente está fortalecendo bolsas, está criando programas, que a gente está fortalecendo auxílios, criando auxílios, enfim, dotando uma infraestrutura necessária para que o aluno ele tenha orgulho de entrar, mas que ele também tenha todas as condições de permanecer no seu ciclo de formação e, ao final, um outro compromisso nosso também, que por isso que a gente tem feito tantas articulações no que diz respeito à empregabilidade. Porque, claro, você terminou sua graduação, você quer o quê? Você é provedor de uma família. Você quer também ter uma oportunidade remuneratória, né? E por isso, dessa nossa busca sempre nessas parcerias com as empresas. Às vezes as pessoas nem entendem porque a gente está, muitas vezes, em feiras, né? Para quê? Para dizer que a universidade tem 60 cursos de graduação, tem 25 mestrados, tem 9 doutorados e tem pessoas qualificadas para aquela posição. Então, é também um posicionamento institucional, né? E isso é muito importante. E os desafios são inúmeros também, né? Enquanto universidade, não só da UERN, mas em todas as instituições públicas. Principalmente, a gente vai buscar a repactuação da nossa autonomia, né? A cada 4 anos a gente vai fazer isso e buscar dotar a nossa universidade da infraestrutura necessária, porque a gente passou 53 anos dos 57 sem autonomia, e você sabe que ainda tem lacunas históricas a serem resolvidas, e fica aqui o meu compromisso do professor Chico, de toda a nossa equipe, para a gente ir vencendo etapa a etapa de forma colaborativa. E a classe política fique sempre atenta, viu? Desde o vereador, os prefeitos, os deputados, senadores, governos, enfim, para a universidade que realmente tem transformado muitas vidas ao longo de toda essa história. Professora Cecília Maia, muito obrigado por ter vindo conversar conosco. Boa sorte aí para os próximos 4 anos. E vai ter transmissão, viu, a partir das 9 horas da manhã da Assembleia Geral, direto lá do Teatro Municipal de Juiz Rosado, transmissão aqui da TCM. Professora, muito obrigado, seja sempre bem-vinda. Muito obrigada, Vonúvio, e convidar mais uma vez vocês que estão nos assistindo para a nossa Assembleia, porque a gente precisa comemorar com vocês, porque essa universidade é de cada um de vocês também. Obrigado, professora, até a próxima. A você de casa, a gente agradece a audiência. Boa noite a todos, até amanhã.